Fala galera goiana, fala galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Hoje tem Goiás em campo, Goiás e Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A partir de agora, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente desse jogo, falar um pouco do Galo, né, do técnico Cuca e também o retrospecto entre as duas equipes. Tudo isso logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Sempre muito bom tê-lo por aqui. Já deixei aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sei que tem muita gente que vem cá, acompanha os vídeos, né, regularmente, acaba não se inscrevendo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Todas essas ações ajudam a fortalecer o canal, ajuda a gente a subir dentro do ranking do YouTube, tá bem? Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora, de um computador para o seu negócio, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Você pode falar pelo telefone, pelo WhatsApp a qualquer momento, o 991437700. Esse telefone que está aí no banner ao lado, tá bem? Viegas Printer, a primeira parceira que o Futebol 62 teve foi a Viegas Printer. Um abraço ao Edson Viegas. Vamos ao jogo. Atlético Mineiro e Goiás, Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada. A partida acontece neste sábado, dia 20 de agosto. O ano já está querendo acabar. Às 16 horas e 30 minutos no Mineirão, em Belo Horizonte. Retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br, aponta 62 jogos, com 25 vitórias do Atlético, 18 do Goiás, 19 empates. O Galo marcou 89 gols, o Periquito fez 79. Arbitragem para hoje: Vinícius Gonçalves Dias, é aquele carequinha, né, lá de São Paulo, apitou Goiás e Juventude recentemente. Ele estará na arbitragem. Os assistentes Marcelo Vangassi e o Alex Ang Ribeiro. No VAR, o Rodrigo Guarizi do Amaral. O torcedor esmeraldino não tem uma boa lembrança dele. Ele foi o VAR naquele jogo em que o Goiás perdeu para o Fluminense na Serrinha e reclamou muito da arbitragem, né, ali de um toque de mão no Samuel, né, Samuel Xavier, lateral direito. Tomara que a arbitragem hoje consiga fazer um bom jogo, ter um bom desempenho, que não seja protagonista. Né? A arbitragem não é para ser protagonista do jogo, serve apenas para intermediar. Toda vez que o árbitro ou algum dos árbitros for protagonista do jogo, é porque alguma coisa saiu do script, né? Daquilo que é a lógica do futebol. No Goiás, o Jair Ventura sempre faz muito mistério, né, sobre os seus times e às vezes surpreende a gente. Eu vejo os setoristas do Goiás, até vou basear aqui no André Rodrigues, né, que vem trazendo essa informação ao longo dos últimos dias, que o Goiás deve jogar com apenas dois zagueiros hoje. Confesso que eu ficaria surpreso se isso acontecesse, se o Goiás jogasse com apenas dois zagueiros. Por quê? Nesse tipo de jogo, ao longo do ano, o Jair Ventura sempre utilizou três zagueiros. A exceção foi naquele jogo contra o Corinthians, lá em São Paulo, que ele jogou só com dois, mas naquele jogo ele só tinha dois, não tinha como ele usar o três. E naquele jogo contra o Palmeiras, né, quando ele chega no Goiás, ele também usa dois, mas quando o Auremi se contunde, logo ele já passa a colocar a equipe com três zagueiros. Então, é, é uma postura que seria surpreendente para mim. Eu montei um Goiás aqui, não é uma informação, mas é uma sensação em cima daquilo que eu acompanhei até hoje do trabalho do Jair Ventura, um Goiás com três zagueiros. Mas talvez ele surpreenda e entra só com dois, e aí eu vou dizer para vocês o que é que mudaria nessa escalação que eu estou colocando aqui. Vamos conferir aí o provável Goiás do Gerliezer, tá? Esse é o que eu acho que vai jogar. Tadeu, Lucas Halter, Reinaldo e Caetano, os três zagueiros, Maguinho pela direita, Diego e Matheus Salles, os dois volantes, e lá na esquerda o Danilo Barcelos ou o Hugo, tem essa dúvida aí na lateral esquerda, lá na frente o Dadá,
o Pedro Raul e o Vinícius. É a formatação básica que ele vem utilizando, né, nestes últimos jogos, neste segundo turno, tem sido esta que eu coloquei aí para vocês. O que é que mudaria para ele jogar aí com três volantes? Ele tiraria provavelmente o Lucas Halter, montaria uma zaga aí com o Reinaldo e o Caetano e colocaria o Auremir no time. O Auremir entrando, ou o Caio Vinícius também é uma possibilidade, mas pelas informações vindas do Goiás, o mais cotado seria o Auremir. Então o Auremir entraria e, e sairia do time o Lucas Halter. Basicamente seria isso a mudança no Goiás. Na hora que eu for falar taticamente, eu vou falar por que dessa questão dos três zagueiros que eu imagino que ele vai jogar com ela, tá bem? Agora vamos falar do Atlético, do técnico Cuca, que deve ser este: Everson, Mariano, Natan, Júnior, Alonso e Arana, Alan e Jair, Pavon, Zarate, Onacho e o Keno lá na frente, o Hulk, o Atlético num 4-2-3-1. Pode ser que o Guga apareça aí na lateral direita, né? O Mariano vem numa sequência grande de jogos, talvez o Guga apareça. Diferenças entre o Mariano e o Guga. O Guga é um jogador que procura mais a linha de fundo. O Mariano normalmente é aquele jogador que vai até a intermediária, né? Então são características diferentes. O Guga também é um jogador mais jovem. Outra diferença, o Mariano, apesar de não ser um jogador de chegar à linha de fundo, mas ele tem um cruzamento melhor do que o do Guga, né? O Guga corre muito, mas não é um jogador de bom cruzamento. Não, pelo menos não foi até hoje na sua carreira. É um jogador de mais vigor físico. Taticamente, né, o que a gente pode esperar desse jogo? É muito natural, até por tudo que aconteceu até agora no campeonato, o Atlético tomar a iniciativa total do jogo e o Goiás adotar aquela postura reativa que ele adotou contra o próprio Atlético Mineiro no primeiro turno, contra o Palmeiras nos dois jogos, contra o Flamengo e em vários outros jogos. Né? O Goiás faz uma marcação bem forte ali atrás. A tendência é essa: o Goiás com as suas linhas baixas, os seus blocos baixos, marcando lá atrás. O que é que muda três zagueiros ou três volantes? É em qual linha o Jair Ventura vai reforçar. Ele vai reforçar a primeira linha, jogar num 5-4-1, ou ele vai reforçar a segunda linha e vai jogar num 4-5-1, ou quem sabe num 4-4-2. Né? Todas são opções aí, caso ele reforce essa linha. Então, eu vou trazer até para vocês aqui, vou montar um Goiás aqui, primeiro com a formação que eu penso que vai atuar, né? E eu vou dizer o porquê eu imagino que ele vai atuar nessa formação. Vou colocar aqui uma linha defensiva. Então tá aqui, ó. Isso aqui seria o Goiás atuando com três zagueiros, né? Adianta esses jogadores aqui. Uma linha de 5. Por que eu imagino que ele vai jogar com essa linha de 5? O Atlético é um time que tem muita força nas laterais, especialmente do lado esquerdo, né? Tem mais força do lado esquerdo que do lado direito. Se você joga com 5, você deixa um vão muito curto aqui entre os jogadores, é um vão menor. Isso aqui é matemática. Você pega 68 metros, que é a distância, que é a lateral do campo, e divide por 4, dá um valor, uma metragem maior do que se você dividir por 5. Se você dividir por 5, vai dar o quê? Vai dar ali 12 metros e 40 centímetros, mais ou menos, né? Acho que é isso, 12 metros e 40 centímetros cada vão aqui. Você ainda faz o balanço, isso diminui ainda mais, que por exemplo, a jogada da bola está aqui do lado direito. Você faz um balanço aqui pelo lado direito, você cria um bloco muito forte aqui com 5, ou mais forte do que com 4, certo? Então, por que eu acho que o Jair Ventura vai jogar com 3 zagueiros? Porque ele não vai querer o Atlético explorando essas laterais dele aqui. Se ele jogar com 3 volantes, vamos adiantar aqui, o Goiás passa a ter uma linha com 4 aqui, com um poder maior de penetração do adversário aqui. Quando você joga uma linha mais forte como essa, por exemplo, um 4-4-2, o que você busca, né? Qual é a diferença entre você jogar aqui com a linha de 5 e a linha de 4? Você busca fazer uma marcação mais vertical, fazer uma marcação mais longe do seu gol, né? Vamos colocar aqui num 4-4-2.
você busca fazer essa marcação normalmente mais longe do seu gol, uma marcação mais vertical. Quando você baixa as linhas e usa uma linha mais forte que com 5, com a linha de 4 à frente, você quer uma marcação mais horizontal. Aqui você quer evitar que o adversário entre. Aqui você quer evitar que ele explore as laterais das suas áreas. Então essa é basicamente a diferença se o Jair vai querer uma marcação mais horizontal ou uma marcação mais vertical nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Tá bem? Para mim o Atlético é favorito, não tem como não ser, mesmo o Atlético não vivendo um grande momento, né? O Atlético caiu muito dentro da tabela de classificação, está ali no sétimo lugar, inclusive hoje estaria fora, né, daquele grupo é, regulamentar da Libertadores. Quase sempre, todo ano, esse grupo aumenta, né, mas oficialmente são 6 vagas, né, até o G6. Então o Atlético hoje estaria fora. Mas é uma possibilidade de se vencer voltar esse G6 para o Atlético Mineiro. E o Goiás? Né? O Goiás está ali na 13ª colocação, a 3 pontos do Avaí. Para a zona de rebaixamento, essa é uma distância boa, porque as equipes da zona do rebaixamento pontuam menos. Quando você está falando de liderança do campeonato, 3 pontos está no limite. Quando você está falando de zona de rebaixamento, normalmente 3 pontos é uma situação favorável. Esse tipo de jogo não é o jogo que o Goiás vai contar com pontos. O Goiás não pode trabalhar dependendo de pontos em jogos como este. Mas normalmente lá no futuro, no desfecho do campeonato, pontos conquistados em jogos como estes podem fazer a diferença para você. Porque são os pontos surpresas. São os pontos em que você consegue buscar onde não se espera, né? E às vezes isso é o diferencial. Eu me lembro até o próprio Jair Ventura, quando ele salvou o esporte em 2020, teve um jogo contra o Internacional em Porto Alegre, o Inter muito favorito contra o esporte, e ele ganhou esse jogo lá dentro. Ao ganhar aquele jogo, o Jair Ventura conseguiu 3 pontos que ninguém esperava para o esporte. Né? Aquilo ajudou a equipe pernambucana a se livrar do rebaixamento naquele ano. Então, assim, esses não são jogos descartáveis. Isso eu acho que é o grande erro de tratar eles como descartáveis. São jogos que você, ao meu ver, não deve contar com estes pontos. Olha, eu preciso ganhar do Atlético Mineiro em Belo Horizonte para livrar do rebaixamento. Não é essa a matemática. Mas assim, eu vou descartar o jogo. Não. Este é o jogo em que eu não conto com pontos, mas que se eu conseguir buscar pontos, né, no caso eu falando aqui o Goiás, eu consigo criar uma situação muito boa para mim dentro da tabela de classificação. Então, eu vou comentar esse jogo hoje pela Band News FM 90,7. Você pode acompanhar aí também pela internet, no canal, no YouTube, na Band News Goiás e também no aplicativo das Feras do Esporte. Né? Baixa aí na sua loja o aplicativo das Feras do Esporte. Você pode acompanhar esse jogo a partir das 2h30. A live eu vou fazer mais tarde, que hoje, como eu estou no jogo, então eu vou fazer o jogo, vou fazer o pós-jogo lá para a emissora. Depois, mais tarde, já durante a noite, eu faço uma live aqui para a gente falar o que foi esse Atlético e Goiás, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até mais tarde.